Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso devocional Mulheres Obedientes. Você é bem-vinda aqui. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui, entregando as primícias do seu dia para aquele que é digno de tudo, o nosso Pai. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu tenho certeza que o Pai se alegra nesse momento com você estar aqui conosco, né? Celebrando mais um dia, pedindo a Ele para aquietar a nossa alma, né? Aquietar a nossa alma, para que nós possamos estar descansando nele. Quem aqui precisa descansar no Senhor? Eu preciso. Eu preciso também muitas vezes ter entendimento que o tempo é do Senhor e não o meu. Então essa canção, este louvor, fala justamente sobre isso, de aquietarmos a nossa alma, de descansarmos a nossa alma, sabendo que tudo vai ficar bem. Você sabe por quê? Porque quem cuida de mim, de você, é aquele que não dorme, é aquele que tem autoridade sobre as tempestades, é aquele que tem autoridade sobre o mar revolto. Então, aquieta a sua alma, aquieta as suas emoções, porque Ele estará ao nosso lado, Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Deixa eu colocar o nosso instrumental aqui. Aquietar a alma, saber que Deus cuida de tudo. Mas é difícil, né, gente? Não é fácil, não. Pega seu caderno, sua caneta, sua palavra e vamos aprender mais um dia com o nosso amigo Espírito Santo nesse tema, Escondidas em Deus. Para você que não assistiu o devocional de hoje, já está salvo lá no meu canal do YouTube, né? É só você entrar lá, digita o meu nome que vai aparecer o meu canal. Você já aproveita, já se inscreva lá no canal também. Já aciona o sininho, porque quando tiver conteúdo novo, você já vai ser a primeira a ficar sabendo. Ó, Andréia publicou um vídeo, publicou, né? Já colocou lá o devocional do dia. Então já aproveita e já se inscreva lá no meu canal do YouTube, tá? Nós estamos falando essa semana sobre estarmos escondidas em Deus. E ontem eu disse pra você que estar escondida é diferente de estar esquecida, né? E o quanto eu aprendi com o devocional de ontem, espero que você tenha aprendido também. E hoje nós vamos percorrer uma história de um herói, né? De um rei que também passou por um período de estar escondido para estar preparado para aquilo que o Senhor já havia deixado escrito para ele, né? E hoje eu quero trazer para você a visão de quando Deus nos esconde, não é para nos esquecer, mas é para nos preparar. Nós vamos ver com essa história que nós vamos ler aqui, como esse homem, que na época era um menino, precisou ficar escondido até o Senhor ir lá achar, num tempo de preparação, para que ele pudesse conduzir o povo de Deus. E nessa perspectiva, meu irmão e minha irmã, nós vamos caminhar hoje, porque às vezes quando o Senhor nos leva para um lugar escondido, nós temos a percepção, nós temos a ideia, a vaga ideia de que Ele está esquecendo de nós. Então hoje nós vamos ver a importância de nós estarmos escondidas em Deus, de nós não preocuparmos com, às vezes, a gente sair do centro das atenções, às vezes o Senhor nos tira dos holofotes e nos coloca numa redoma de vidro. E quantas pessoas têm sofrido com esse tempo de preparação da parte de Deus? Quantas pessoas têm sofrido porque estão vendo outras pessoas, às vezes, que não tem tanto preparo quanto elas, que às vezes, essa pessoa nem estudou o tanto que eu estudei, essa pessoa não caminhou o tanto que eu caminhei, olha aí, ela tá num lugar e eu continuo aqui no mesmo lugar, né? E ela avançou e eu tô aqui. Por que que isso acontece comigo? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus não gosta de mim? Será que Deus não se agrada do que eu tô fazendo, né? É nessa visão, é nessa perspectiva que nós vamos caminhar.
no dia de hoje. E eu gostaria que você, se você pudesse, você fechasse os seus olhos, porque nós vamos orar. Eu quero orar com você e por você nesta manhã. Feche seus olhos. Se você não pode, André, eu estou no meu trabalho, eu estou dirigindo, eleva seu pensamento agora àquele que te criou. Pai amado, Pai querido, é no nome do teu Filho Jesus que eu oro esta manhã e agradeço pelo dom da vida. Obrigada, Pai querido, obrigada, Pai amado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque eu sinto o teu zelo, o teu cuidado na minha vida todos os dias, e eu tenho certeza que as minhas irmãs e os meus irmãos também. Pai, sem ti nós nada podemos fazer. Nós somos dependentes do teu amor, da tua misericórdia e da tua condução. Que esse devocional de hoje, Escondidas em Deus, fale poderosamente aos nossos corações. Que se até o dia de hoje nós estamos ainda nos sentindo esquecidas por ti, que esta palavra venha como um bálsamo nas nossas vidas, nos direcionando, nos mostrando que nós estamos escondidas para um tempo de preparação. Para que quando o Senhor nos revelar, nós possamos estar preparadas para realizar aquilo que o Senhor colocou na vida de cada uma de nós. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Fala conosco, nos leva a entender de uma forma muito particular quais são as chaves que a palavra de hoje traz. Sonda o nosso coração. E se tiver algo que desagrada ao Senhor, que o Senhor arranque desde a raiz, para que nada nos impeça de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo isso eu te peço, Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho Jesus. Se você concorda, você coloca aí. Amém. Escondidas em Deus. Ontem eu falei para você que você não está esquecido, que você está escondida. E hoje eu quero começar falando aqui que eu não sei o que você tem passado, né? Ontem eu compartilhei com você uma experiência que eu tive lá na imersão, né? O Senhor falou de uma forma muito poderosa comigo. Gente, não é só comigo não, tá? Ele fala com você. Às vezes você tá aí falando, André, ele fala só com você. Deus tem os seus escolhidos. Isso não é verdade. Deus fala com aqueles que têm coração inclinado para ouvi-lo. Deus fala com aquele que fala para ele, Pai, fala comigo, mas também se dispõe a ouvir. Ele não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. André, eu estou vivendo um tempo de tempestade, de mar revolto. Eu sinto que a situação tal da minha vida está me sucumbindo, está me sugando. Deixa eu te falar uma coisa. Deus também está sobre as tempestades. Ele está acima das tempestades. Ele também tem controle sobre as tempestades, o mar revolto e essa situação aí que você está passando. Deus trabalha com preparação. Escreve isso aí no seu caderninho. Deus, ele trabalha com preparação. Olha para mim, minha irmã, meu irmão. Deus não é um Deus imediatista. Deus não é um Deus que de estralar os dedos assim. Ele pode, porque ele é dono de tudo. Ele pode sim estralar os dedos e tudo pode acontecer. Só que olha para mim. Durante as leituras que eu faço, né, na Bíblia, os cursos, os seminários que o Senhor me permite participar, em todos eles tem algo em comum. Deus é um Deus de preparação.
preparação. Quando Deus quer usar uma pessoa, Ele prepara esta pessoa. Ele separa esta pessoa. E muitas vezes, estar separada, ontem eu disse, é estar, por um tempo às vezes, solitária. Ontem eu te trouxe a visão, né, a analogia de uma semente. Que para ela germinar, para ela dar frutos, para essa semente se tornar uma árvore, folhas, frutos, sombra, primeiro ela passa por um processo de escuridão, de solidão. Primeiro ela é lançada na terra, no solo, ela cai lá embaixo e lá ela fica sozinha. Lá ela fica no escuro, lá ela vivencia a solidão de crescer diante daquele cenário que é somente ela. Às vezes hoje na sua vida você tem experimentado esse tempo de solidão, esse tempo de, às vezes, escuridão, que às vezes para você, aí no seu coração, tem soado como esquecimento do Senhor. Mas eu quero te dizer que como aquela semente que foi lançada naquele solo, o Senhor te lançou em um tempo de preparação. Como aquela semente que foi lançada naquele solo e que precisa de um tempo para que ela se desenvolva. E ali, enquanto ela é lançada, né? Primeiro o solo foi preparado, ela foi lançada, vai imaginando aí. Ela foi lançada, ela começa a se alimentar dos nutrientes, ela começa a se fortalecer com as chuvas e ela vai crescendo, ela vai crescendo. Às vezes, na parte exterior ninguém vê nada. Mas se a gente tivesse o poder de ver ali, ó, embaixo da terra, ela está ali, ó, enraizando, ela está ali fortalecendo as suas raízes. Devagarzinho, começa assim a raiz um pouquinho mais fina, depois ela vai recebendo os nutrientes, vai ficando mais robusta, vai se espalhando mais, vai fixando ali. E quando a gente menos espera, no tempo oportuno, após aquela sementinha enraizar ali embaixo, começa a nascer uma plantinha. Aí ela vem às vezes com a folhinha, às vezes com duas, não é assim? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Veio aqui ao meu coração uma imagem, né? Eu tinha rancho, né? Eu e meu marido, nós tivemos rancho muito tempo. E ele plantava muito. O Valtinho sempre gostou muito de plantar. E ele plantava pé de tamarindo, ele plantava pé de manga, ele plantava pé de limão. E um dia, né, eu fui acompanhar o pé de manga que ele plantou. Gente, um dia tava lá, não tinha nada, né? A gente tava lá olhando, nossa, cadê, né? Cadê? Ainda nada, nada. E vinha chuvas, né? E ele às vezes levava um adubo, levava alguma coisa. E aí um belo dia a gente chegou e já tava ali assim, um pezinho desse tamanhozinho, com duas folhinhas. E aí, no próximo tempo, no próximo mês, já estava um pouco maior, né? O caule, o tronco já estava um pouquinho mais robusto. E aí aquela planta foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, com certeza, nós vendemos rancho, né? Hoje, com certeza, deve estar lá um pé de manga já dando frutos. Mas tem um tempo. Então, para esse tempo, foi necessário uma preparação. Preparação. Todas as vezes que Deus quer usar alguém, essa pessoa é retirada para um tempo de preparação. Essa pessoa é escondida. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós identificamos que nada é feito de um dia para a noite. Nós vemos a promessa que Deus fez, né? Que daria um filho para Abraão. Foi da noite para o dia? Não foi. E nós vemos o que aconteceu quando ele tentou, juntamente com sua mulher, Sara, dar o jeitinho brasileiro
Ah, tá demorando demais a minha promessa. Vou dar uma ajudazinha para Deus. E nós vemos o que aconteceu, né? Essas guerras aí que a gente vê, né, na televisão, é tudo fruto dessa época, né? Dos dois irmãos que foram gerados, um como promessa e o outro como filho da precipitação. Então, quando a gente acha que a gente pode dar uma ajuda para Deus, nós temos que ter cuidado. Quando a gente esquece que ao invés de a gente estar escondida, nós estamos esquecidas, a gente coloca isso como verdade no nosso coração. Não, Deus me esqueceu, então peraí, deixa eu dar, né? Como se dizia minha mãe, mexer uns pauzinhos aqui para eu ajudar a Deus. Ele me esqueceu, então eu vou dar o meu jeito. E quando a gente dá o nosso jeito, a gente impossibilita que a promessa do Senhor chegue e a gente gera Ismaéis. Está escrito isso no meu livro. Deixa eu ver se eu vejo aqui em qual parte que foi. Você que comprou o livro, você que já leu, eu sei que muitas já leram. Você leu sobre isso. Cadê as meninas que já terminaram de ler o devocional Mulheres Obedientes? Eu escrevi sobre isso. Que quando nós agimos de forma precipitada, nós geramos Ismaéis. Nós não temos a sabedoria para esperar Isaac, né, o filho da promessa, e ficamos gerando o filho da precipitação, não é isso? Elaine já leu. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, para me te mostrar. Tá aqui no meu livro. Nós temos que ter muito cuidado, muito zelo, porque na iminência de achar que nós estamos, de pensar assim, não, eu estou escondida, não, o Senhor me esqueceu, eu acabo gerando frutos que não agradam o Senhor. Acho que eu não vou achar aqui. Vocês que leram, se lembrarem, me ajudem. Eu lembro as coisas aqui na hora e eu tenho que ficar procurando. Mas eu queria te mostrar, só para você identificar que eu escrevi sobre isso. Tá aqui no livro. E que você pode aprender bastante com esse capítulo. Eu não vou achar. Se vocês acharem aí, vocês me falem, tá? Hoje eu não achei. Tá aqui nesse livro meu, que o Senhor me entregou. Devocional Mulheres Obedientes, Gerando Milagres. Tem um capítulo que eu falo sobre isso. Gera aí os frutos da precipitação. Por exemplo, olha que interessante esse exemplo que veio aqui. Existe um pé de manga, né? Existe a manga que está verde, que está de vez e que está madura. Não existe? Existem pessoas que gostam da manga verde, de comer manga verde? Eu não sou uma delas, mas deve existir. Mas a manga, quando ela está nesse estágio aqui de verde, ela está apta para ser consumida? Ela leva mais um processo, ela tem que andar mais um estágio para ela chegar aqui, ó, nesse estágio de estar de vez, que é aquele estágio que a gente gosta de comer com sal, né? Quem gosta de comer manga com sal? Eu amo. Tem gente que vai gostar aqui. Mas o final, digamos assim, o ápice do fruto é quando ele está maduro. O ápice do fruto é quando ele está maduro. Só que para chegar nesse estágio de estar maduro, ele nasceu, presta atenção, todo fruto ele nasce de uma semente. E quando eu não respeito os processos, eu não espero o fruto amadurecer, eu como fruto verde, ou seja, o que o fruto verde representa? Algo fora da hora, algo fora do tempo. E tudo que a gente faz fora do tempo de Deus
Tudo que a gente faz, presta atenção, fora do tempo do Senhor, vai gerar em nós uma consequência. Tudo que a gente não respeita o processo, não vai nos amadurecer o suficiente para eu saber enfrentar a situação X que estará logo à frente. Olha para mim. Todos os dias, eu e você, nós enfrentamos algum tipo de situação. É ou não é? Esses dias eu conversando com uma irmã lá na igreja, ela falou: André, todo dia a gente tem que matar um leão, né? Ainda eu brinquei com ela, falei assim: matar um leão e desviar das antas, né, irmã? Aí a gente riu dessa situação, mas todos os dias, e não é só você, tá? Somos todos nós que estamos caminhando nessa terra. Nós temos sim os nossos desafios. O que isso tem a ver, André, com os escondidas em Deus? Tudo a ver. Porque muitas vezes Deus nos esconde para nos preparar para os desafios que nós vamos enfrentar. E se você não se permite ficar escondida em Deus nesse tempo de preparação, nesse tempo de tratamento, nesse tempo de afiar o seu machado, quando chegar o seu gigante, você não vai saber lutar. Olha para mim, Davi matou leões e ursos antes de vencer o gigante Golias, que o deixaria conhecido. Mas por que Davi conseguiu vencer Golias? Porque antes, tempo de preparação, ele matou o leão e o urso. Por que Davi conseguiu conduzir aquele povo de Deus? Porque antes ele apacentava as ovelhas do seu pai. Aquele lugar que Davi estava era um lugar de preparação. E nós vamos ler isso no texto. Ele estava escondido por detrás das malhadas. Tanto é que no dia que o profeta foi lá ungir o novo rei, todos estavam ali à mesa, todos estavam postos, os irmãos com características de homem de guerra. E Davi estava onde? Escondidinho lá, ó. Digamos assim, ó, lá no quintal da casa, cuidando das ovelhas. Esquecido, ou melhor, escondido, às vezes esquecido pelo pai, pelos irmãos, mas escondido em Deus. É isso que você e eu, nós precisamos ter plena consciência no dia de hoje. Sempre antes da coroação, sempre antes da vitória, existe um tempo que chama preparação. Preparação, o tempo de preparação, o tempo de maturação é extremamente importante. A minha mãe usava um ditado que falava assim, ó: o que cura o queijo é o tempo. O tempo é que cura o queijo. Eu e você, minha irmã, meu irmão, nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida. Porque senão nós corremos o risco de... Lembra? Ajudazinha? De dar uma ajudazinha a Deus, quando na verdade Ele não pede a nossa ajuda, quando na verdade é um tempo que Ele está usando a nosso favor para nos preparar. Mas não, nós vivemos numa geração, eu escrevi sobre isso no meu novo livro, Nissim Miojo. Sabe que geração que é essa, Nissim Miojo? É aquela assim, ó, 3 minutos. Eu quero tudo pra ontem. Eu quero tudo pra ontem. Espera aí um pouquinho. Ainda não é um tempo. Não, eu quero pra ontem. É agora. Será que é só eu que vejo isso? Tudo pra ontem. Não pode esperar. Pega essa pra você. Não apresse o que leva tempo. Existem coisas na minha e na sua vida que vão levar tempo. Gente, eu tenho 41 anos. O quanto eu gostaria de há 20 anos atrás ter tido a sabedoria que hoje eu tenho. Ter tido a consciência das coisas que hoje eu tenho. Lá era um tempo, aqui é outro tempo. E nesse tempo, dos 20 até os 41, eu estava sendo preparada.
preparada. Fala aí pra você, eu estou sendo preparada. Eu estou escondida em Deus porque Ele está me preparando. E você não precisa olhar pra sua vida e falar assim, ó, passou da hora. Olhar pra sua vida e comparar a sua vida com a vida de outra pessoa. Olha, a fulana foi, a fulana conseguiu e eu tô aqui com 40, com 50, com 60. Esses dias uma paciente falou assim pra mim, Andréia, eu preciso arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Você sabe por quê? Porque eu tava vendo na internet, a menina com 24 anos já é milionária. Eu tenho quase 40 e eu não tenho nada. Eu falei assim, minha irmã, o tempo é de Deus. Deus, Ele tem o tempo nas mãos. Olha pra você e se pergunta, o que eu preciso fazer? Porque às vezes, minhas irmãs e meus irmãos, a gente tem a sensação assim, ó, Deus não olha pra mim, Deus me esqueceu, mas a gente não faz nada. Um tempo de preparo não quer dizer que é um tempo de estagnação. Se é um tempo de preparo na sua vida, você vai também fazer aquilo que te cabe para se preparar. O que eu preciso aprender com esse tempo? Peraí, às vezes Deus te escondeu, Ele está tratando você, mas você tá lá reclamando, murmurando, culpando. Aí não vai. Enquanto Deus está te escondendo, enquanto Deus está te preparando, se pergunte, nesse tempo, o que eu posso fazer por mim? Qual que é um curso que eu posso fazer para me aperfeiçoar? Quais são as pessoas que podem me ajudar a chegar no lugar onde eu desejo? O que eu preciso ler? Meu Deus, olha o que a dona Isabel escreveu. As duras penas aprendi o sentido de um ditado americano que diz: case-se depressa e arrependa-se devagar. É sobre isso. Quantas pessoas, falando nesse assunto de casamento aí, né, que a dona Isabel colocou, quantas pessoas às vezes estão lá com seus 40, 42, 43, não sei, falam, André, eu ainda não casei. Ótimo. Adianta você casar, como diz esse ditado aí, adianta você se desesperar, casar com qualquer um, só porque você acha que você tá, nossa, eu tô ficando velha demais, e aí dá tudo errado. Ainda mais casamento, né, gente? É uma coisa tão séria. O casamento que o Senhor quer pra você, quer pra mim, é um casamento que dure. É um casamento que seja também, antes de ser agradável a nós, que seja aceitável e agradável aos olhos do Senhor. Mas por que esse desespero aí? Eu não posso ficar sozinha, eu não consigo ficar sozinha. A fulana casou, eu não casei. Tá casando errado. Tá adoecendo as pessoas. Tá desagradando a Deus. No seu tempo de espera, no seu tempo de preparo, no seu tempo onde você é escondida por Deus, se pergunte, eu vou falar pra você igual eu falei pra minha cliente, se pergunte, o que eu posso fazer por mim? Andréa, mas isso não é ajudar a Deus? Não. Ajudar a Deus é quando você, desculpa a expressão, quando você mete os pés pelas mãos. Deus mandou você ficar quieta, você vai lá e age. O tempo de preparo, o tempo que Deus está te preparando, o tempo que Deus está te moldando é um tempo de você. Olhar para você e falar, peraí, eu posso ler o livro tal que vai me ajudar. Eu posso ler mais, mergulhar mais na palavra do Senhor para ver qual é o direcionamento que Ele quer para mim. Eu posso fazer um curso, me aperfeiçoar. Mas não, tem gente que está no tempo de preparo e está murmurando. Tem gente que está no tempo de preparo e está olhando para a vida do outro. O que é que Deus está fazendo na vida do outro? Mas quer enfrentar o gigante. Deixa eu te falar, se você não passar, assim como Davi passou, pelos leões e pelos ursos, apacentar as ovelhas, você jamais vai reinar e você jamais vai vencer o gigante Golias. Não vai. Preparo. Nós precisamos ser preparadas. Preparadas. O que é importante eu colocar aqui também? Nós já vamos para a palavra, tá? O que é importante eu colocar aqui também dentro desse contexto?
Olha pra mim, mulher. Isso acontece muito, muito com mulheres. Gente, isso aconteceu comigo. Às vezes, quando a gente tá tendo esse tempo de preparo, que a gente mergulha, né, na palavra de Deus, que a gente busca conhecimento, que a gente, né, tá ali, a gente deseja que o outro é quem? Às vezes o nosso esposo, às vezes os nossos filhos. A gente fica até chata de falar assim, ou você não leu a Bíblia hoje, ou vamos lá na igreja, ou o que é isso, vamos fazer, larga a mão de... Tem gente que tá ficando chata de tanto pegar no pé de outras pessoas. André, mas é porque eu tô experimentando de algo tão maravilhoso, também nesse tempo de preparo, que eu queria que o meu marido presenciasse, que eu queria que o meu filho vivenciasse. Eu te entendo, minha irmã. Eu também gostaria que o meu marido vivenciasse muitas coisas que o Senhor tem falado comigo. Eu gostaria também que ele tivesse muitas experiências igual eu estou tendo com o Senhor. Mas olha, mulher, coloca amor nas minhas palavras. Nem todos estão prontos para viver o que você e eu estamos vivendo no Senhor. Pare de cobrar. Pare de falar, vem fulano, para! Deus também trabalha na vida do outro, assim como Ele trabalha na sua. O tempo dessa pessoa não chegou. Mas você tá tão afoita, você tá tão... Eu quero tanto. E eu entendo. Mas às vezes nesse querer tanto que o outro vá junto conosco, nós acabamos atropelando o amor que a gente tem com o outro. A gente acaba atropelando o respeito que a gente tem com o outro e a gente acaba se tornando uma pessoa chata. Lá e vem a fulana. Eu falei esses dias para uma pessoa, né? Até um ditado: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. O que vai fazer a diferença na sua casa, no lugar aonde você está, é o seu comportamento. É a sua forma de agir. Deus vai... Olha que a palavra do Senhor fala que nós somos cartas vivas de Deus. Que a pessoa vai olhar para mim, olhar para a minha vida, olhar pelos meus comportamentos, olhar por algumas situações e vai falar assim, meu Deus, o quanto Deus fez na vida da Andréia, eu quero experimentar. Não tem problema, Eliana. Se o seu esposo não vai ainda, você pode continuar buscando, não tem problema, gente. Isso não é desonrar, não. Quantas coisas, quantos momentos, quantas, né, às vezes culto, o meu marido às vezes não tá aqui, o meu marido não tá bem, eu vou. Ontem mesmo aconteceu algo assim, ele falou, amor, você vai ao culto? Eu falei, eu não consigo, eu tenho que terminar umas coisas aqui. Ele falou assim, parou, eu falei, você vai buscar, você tá bem? Você tá bem? Tô bem. Ele falou, não, então eu vou. Eu falei, então vai buscar pra nós. Mas nós não podemos enfiar a goela abaixo. Nós não podemos brigar, nós não podemos levar um Deus pro outro. Que a pessoa fala assim, peraí, é esse Deus? Eu não quero. Deus, Ele é um Deus que não invade a nossa casa. Ele é um Deus que, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Vou fazer parte da sua vida, eu vou fazer parte da sua família. Mas quem arromba é Satanás. Vocês entenderam? Tenha calma. Tenha entendimento que você está escondida para um tempo de preparo. Tenha entendimento, eu nem sei por que eu disse isso aí atrás, mas né, o Senhor tocou o meu coração. Acho que às vezes nós precisamos ouvir, né? Tenha paciência com o outro. O que você está vivendo, às vezes o outro não está vivendo ainda. Mas isso não quer dizer que ele não vai viver. E nesse tempo de estarmos escondidas em Deus, é um tempo que se eu não tiver plena consciência dele, eu vou me frustrar. Porque geralmente é um tempo que a gente fica assim como o Davi, lá escondidinho atrás da malhada. Mas assim como aconteceu com Davi, Deus nos encontra. Deus usa pessoas para ir ao nosso encontro. Ele não esquece de nós. Olha para mim.
você não está esquecida. Você está escondida. E olha, estar escondida em Deus é muito melhor, é infinitamente melhor do que nós estarmos expostas sem Deus. A nossa exposição sem Deus gera para minha vida, para sua vida, dores, traumas, tristezas. Agora o nosso esconderijo estando em Deus gera em nós preparação para que nós possamos viver no tempo designado por Ele todas as promessas que Ele tem para mim e para você. Eu quero declarar sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, o que eu tenho declarado para mim, que nenhuma das promessas que Ele fez para você irão se perder. Nenhuma das promessas que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo tem guardado para você irá se perder. Não vai. Todas elas vão se cumprir. Eu declaro isso aí sobre a sua vida. E que a única pessoa que pode fazer com que essas promessas se percam, com que essas promessas não se cumpram, olha para mim. Coloca amor nas minhas palavras. Somos eu e você. Se nós precipitarmos, se nós não entendermos que nós não estamos esquecidas e sim escondidas, nós vamos, como eu disse agora há pouco, meter os pés pelas mãos e nós vamos gerar Ismaéis, filho da precipitação. Deus quer entregar para mim e para você Isaques, promessas. Deus quer entregar para mim e para você uma promessa. Não importa. Nós vemos nessa história quanto tempo Abraão e Sara demorou para gerar esse filho da promessa. Mas ele veio. Ele veio porque Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, a mim e a você cabe entendermos que o tempo de Deus é diferente do meu tempo. E que no momento em que Deus me esconde, Ele não está me esquecendo, Ele está me preparando. No momento que eu sou escondida nas asas do Senhor, eu estou protegida. Eu estou sendo curada, eu estou sendo moldada e eu estou sendo preparada. Você sabe por quê? Porque o gigante vai vir. E Davi só venceu o gigante. Ficou conhecido porque venceu o gigante, porque antes ele venceu leões e ursos. O que você tem vencido? Ou você não tem nem vencido? Você só tá murmurando, você só tá, ai, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, ai, olha lá a casa do fulano, a vida do fulano, a vida do ciclano. Você tem gasto o seu tempo que deveria ser de preparação e tá olhando a vida do outro? E tá se comparando com o outro? Você tem deixado de lado os seus leões e seus ursos? É com eles que você vai aprender. O gigante vai vir. E só vai vencê-lo quem primeiro passou pelo preparo. Não tem como você acessar coisas maiores se você tem negligenciado as menores. Não tem como, volta lá no ciclo da semente, você ser uma árvore frondosa que dá uma sombra maravilhosa, que dá bons frutos, se você negligencia o processo do lançamento da semente no solo. Você sabe por que muitas pessoas têm perdido para o seu gigante? Porque elas têm negligenciado o tempo de preparo. Vem o leão, vem o urso, e elas falam assim, não vou mexer com isso. É pequeno demais, eu quero o gigante. Agora quer o gigante, mas sem ter preparo para matar o gigante. Você vai anotar essa frase aí. Davi matou leões e ursos, anota,
antes de vencer o gigante que o faria conhecido. Nós temos um caminho para andar, minha irmã, meu irmão. Não negligencie o tratamento, o preparo que Deus está fazendo na sua vida e na minha também. Meu Deus, o tempo passou tão rápido. Vamos para a palavra, gente, rapidinho. 1 Samuel, capítulo 16, rapidinho. Passou rápido hoje, né? Fez sentido para vocês? 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler a partir do versículo 11 e vou deixar de tarefinha para você ler todo o capítulo 16, tá? A epígrafe da minha Bíblia está assim, ó. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. E o versículo 11 diz assim, ó. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? Um contexto de que o profeta foi lá na casa de Jessé. Quem era Jessé? Pai de Davi. Reuniu os irmãos, né? E aí tinha aqueles irmãos com porte atlético, porque eles faziam parte, né? Dos homens que lutavam no exército, né? De Israel, aquele povo forte. Samuel chegou e falou assim, é esse aqui, né? E Deus falou pra ele, não é esse aí não, ó. Você vai ver isso que eu estou falando lá no versículo 7. O Senhor não vê como o homem vê. Aí ele pergunta a Jessé, né? Disse mais Samuel a Jessé, pai de Davi: acabaram-se os moços, acabaram-se os filhos? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Imagina a cena, todos ali reunidos junto com o profeta. E o Davizinho, esquecido pelos pais e pelos irmãos, mas escondido por Deus, para na hora certa vir a ser revelado. Olha que lindo. Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Ou seja, nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Olha o versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. O Senhor deu sinal para ele, é esse. Aquele que foi esquecido pelos irmãos e pelo pai, mas que estava escondido por Deus, ia ser ungido. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Tempo de preparo. Tempo de preparo. Às vezes hoje você olha para a sua vida e fala assim: todos me esqueceram. Minha família não se lembra de mim, como aconteceu com Davi. Mas você pode ser esquecido pelas pessoas. Mas Deus não nos esquece. Ele nos esconde. Amém? Eu espero que tenha feito muito sentido para você essa palavra. Eu espero que você entenda e abrace esse tempo de preparação que o Senhor te entrega, me entrega. Porque nós vamos saber que quando o Senhor trazer a público aquilo que em mim e em você está sendo gerado no secreto, nós não seremos envergonhadas. Sabe por quê, meus irmãos? A gente vê tantas coisas, né? Tantas pessoas que às vezes querem passar na frente de Deus, que não aceitam o tempo de preparo e que quando vão a público, ao invés de honrar o nome do Senhor, envergonham o nome do Senhor. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero que o tempo de preparo que o Senhor tem para mim, que eu cumpra ele. Com zelo, com obediência, fazendo aquilo que eu preciso fazer também. Porque não é tudo que, tá nas mãos de Deus. Não, o que você pode fazer? Estudar, se aperfeiçoar, orar, jejuar, ajudar, né? Tudo isso. Não fuja do tempo de preparo. Você não está esquecida. Você está escondida. Amém?
Beijo no coração de vocês, que Deus te abençoe, espero que tenha feito sentido. Amanhã a gente volta em nome de Jesus. Hoje é dia de célula. Gente, eu tô perdidinha por causa desse feriado. Mas hoje é dia de célula, às 19h30 aqui em casa. E tem também a célula na casa da Cíntia, tá? Então vá, participe, se alimente da palavra, né? E permita que Deus trate de você ainda mais. Amanhã a gente volta em nome de Jesus. Vai ficar salvo lá no meu canal do YouTube. Depois você entra, você marca alguém, você assiste de novo. Deixa Deus falar com você. Amém? Beijo. Deus te abençoe.